As bestas guardiões concedidas aos príncipes do Império de Kakin são o motivo da prosperidade da nação. Sem elas, nada existiria e possivelmente a dinastia já teria sucumbido. Além disso, essas criaturas são um dos principais elementos na disputa de sucessão e suas habilidades se tornam a chave para vencer essa disputa. Diante disso, hoje nós vamos falar sobre cada uma delas e explicá-las detalhadamente. Tudo começa com a Urna da Semente, um objeto conjurado pelo primeiro rei de Kakin como núcleo de todo o sistema sucessório. Na cerimônia real, cada príncipe deposita uma gota do próprio sangue dentro dela e é dali que nasce a besta guardiã correspondente. Só que essa besta não nasce da aura individual daquele príncipe específico. Na verdade, pelo que vimos durante todo o ritual e o conceito de nem pós-morte, ela carrega a aura acumulada de gerações inteiras de sacrifício, um resíduo espiritual que atravessou reinado após reinado até chegar concentrado em um único herdeiro. É por isso que essas criaturas são parasitárias. Elas se alimentam da aura do próprio hospedeiro para continuar existindo, ao mesmo tempo que devolvem proteção construída com o sangue de quem já morreu tentando o mesmo trono antes. E aqui é que surge um dos detalhes mais importantes de tudo isso. Se cada besta guardiã pudesse simplesmente atacar e matar as outras, a guerra de sucessão teria acabado em um único capítulo. Então, o próprio sistema impõe duas restrições instintivas em toda criatura nascida da urna. Primeiro, elas não conseguem destruir umas às outras, e segundo, não conseguem atacar diretamente nenhum príncipe que também carregue uma besta guardiã. É essa dupla trava que obriga cada uma delas a operar de outro jeito. Manipulação, contaminação, conversão de aliados, armadilhas psicológicas, acúmulo silencioso de aura, controle social, sobrevivência além da própria morte. E é por isso que tudo nesse confronto é incerto e pode mudar de uma hora para outra. O Rei Nasubi já venceu a Guerra de Sucessão há décadas e, mesmo assim, continua carregando uma besta guardiã até hoje, uma criatura com o corpo dividido em duas seções laterais, cada uma com 5 membros parecidos com insetos terminando em mãos humanas, cabeça alongada, cabelo comprido, orelhas enormes e o corpo inteiro coberta por essas coisas aí. O detalhe que interessa não é a aparência grotesca, é o que ela representa. Mesmo depois de ter vencido a disputa, a besta guardiã se manteve ao lado dele, o que indica que, independente do resultado, o Império de Kakin mantém essas criaturas como armas, e isso é uma das razões do porquê eles têm tanta autoridade. Não é à toa que, recentemente, nós vimos que o Kurapika teorizou que se múltiplos príncipes chegassem vivos ao destino, o ritual poderia falhar e a nação perderia a proteção das bestas guardiões. E isso, sem dúvidas, representaria o fim do regime atual. Dito isso, vamos agora falar dessas criaturas e explicá-las individualmente, começando pelo primeiro príncipe. A besta do Benjamin tem a aparência de um humanoide gigante parecido com um besouro, cabeça em formato fálico, 2 bocas, orelhas serrilhadas, asas de inseto e braços com garras. Um design puramente agressivo que combina com o jeito militar do Benjamin. Só que o que torna essa besta a mais perigosa do tabuleiro não é a sua forma. É a habilidade revelada no capítulo 417, que se chama Bohemian Rhapsody. Quando Benjamin morre, a besta se funde ao nem dele e seleciona um parente de sangue para herdar essa mesma proteção. O critério para decidir qual parente de sangue será possuído pode ser determinado pelo Benjamin com antecedência ou deixar que a própria besta escolha. Em posse desse poder, Benjamin pode literalmente se tornar uma entidade e passar a acompanhar Kakin por toda a eternidade, protegendo o Império só mudando de hospedeiro. Seguindo, temos o segundo príncipe, Camila. A besta dela é do tipo manipulador coercivo e tem o formato de uma anêmona ou árvore gigante vista de cima, com tentáculos e uma cabeça que só surge quando ela fica com raiva. A besta funciona como manipuladora capaz de assumir controle total de qualquer alvo que cumpra certas condições ainda não totalmente reveladas. Só que, até o presente momento, Camila não parece depender tanto do poder dessa criatura, porque ela confia muito mais na própria habilidade pessoal. Cat's Name, que invoca um gato de nem gigante capaz de drenar a força vital de quem a matou e trazê-la de volta à vida. Seguindo, nós temos o terceiro príncipe. A besta do Zanglei é do tipo conjurador e tem a aparência de uma grande roda Dharma Chakra em chamas escuras, cheia de inscrições e cruzes, visualmente mais normal do que qualquer uma das outras criaturas que nós vimos até agora. Porém, diferentemente de criaturas voltadas diretamente ao ataque ou à defesa, ela produz uma moeda por dia, capaz de acumular aura e desenvolver efeitos diferentes conforme determinadas condições são cumpridas. As moedas começam com o número 1 e aumentam de valor à medida que permanecem com o mesmo portador. Quando são entregues a outra pessoa, seu número volta para 1 e o desenho no verso muda para o rosto do Zanglei. No capítulo 404, o Kurapika teoriza que, depois de acumularem uma quantidade extraordinária de aura, essas moedas poderiam até abrir os poros de aura de seus portadores e conceder habilidades de Nen. Por isso que Zanglei acredita que o verdadeiro potencial da sua besta só surgirá apenas depois que ele se tornar rei e espalhar as moedas por todo o Império. Entretanto,
o capítulo 417 revela que ela já pode interferir na Guerra de Sucessão. Depois de carregar uma moeda por 10 dias, fazendo seu número chegar a 10, Coventoba, um dos soldados do Benjamin, revela secretamente a Zanglei o plano de usar a lei marcial para capturá-lo. Depois disso, o próprio Coventoba confessa a traição e pede para ser preso. A conclusão é que a moeda exerceu uma forma de manipulação sobre ele, forte o suficiente para obrigá-lo a revelar informações confidenciais. Isso mostra que a habilidade da besta de Zanglei não serve apenas para construir uma futura economia baseada em NEM. Cada novo dígito pode intensificar a influência exercida sobre seus portadores. O efeito alcançado no número 10 parece produzir uma manipulação parcial, mas ainda não sabemos o que acontecerá quando a moeda atingir o próximo valor. Com isso, nós chegamos no ser mais desprezível dessa guerra, o quarto príncipe, Tseredenish. É essencial separar duas coisas que costumam se confundir no caso desse príncipe. A besta guardiã de Tseredenish é do tipo especialista e possui uma aparência monstruosa, semelhante a um cavalo com rosto feminino, múltiplos olhos e uma boca humana inquietante. Sua habilidade funciona como um sistema de punição contra quem mente diretamente para o príncipe ou quem tenta desobedecer às suas ordens. Diante disso, a criatura reconhece a falsidade, marca fisicamente o mentiroso e aumenta progressivamente a penalidade a cada nova mentira. Foi inclusive o que aconteceu com Teta, que recebeu uma cicatriz no rosto e acabou advertida que, caso voltasse a mentir, deixaria de ser humana, embora o significado exato dessa transformação ainda não tenha sido revelado. Assim, ao invés de simplesmente atacar os inimigos de Tseredenish, sua besta transforma a mentira em uma maldição, refletindo perfeitamente a personalidade de um príncipe obcecado em descobrir, julgar e dominar aquilo que os outros tentam esconder. É importante não confundi-la com a segunda besta de NEM criada pelo próprio Tseredenish, responsável pela sua habilidade de previsão e pela realidade ilusória explicada durante o capítulo 418. Avançando, nós temos o quinto príncipe, Tubepa. A sua besta guardiã possui o corpo semelhante a um de um sapo ou camaleão gigantesco, rodas espinhosas no lugar das patas e diversas estruturas parecidas com chifres nas suas costas. Ela é do tipo transmutação colaborativa, o que significa que a criatura precisa de um parceiro de pesquisas para ser plenamente ativada, e, quando essa condição é satisfeita, ela consegue produzir dentro do próprio corpo diferentes substâncias com efeitos variados. O acordo de NEM estabelecido entre Tubepa e Kurapika por intermédio de Long pode ter preenchido essa exigência, já que a besta começou a se manifestar de maneira mais ativa pouco depois, embora essa relação ainda não tenha sido confirmada explicitamente. Só que, com Tubepa infectada pelo TSK-17, sua habilidade pode se tornar uma das principais respostas à arma biológica, sintetizando um possível antídoto, vacina ou substância capaz de retardar a infecção e ajudar também outros contaminados. Se isso realmente se concretizar, todo o rumo da disputa de sucessão vai ser mudado e o príncipe Benjamin vai ter um grande problema. Seguindo, a besta guardiã do sexto príncipe Tyson é do tipo emissor e possui uma habilidade de dispersão e coleta. Ela tem o formato de um grande coração com um único olho central e 4 pequenas asas, além de produzir criaturas menores. Esses parasitas se ligam a todos que recebem o livro de Tyson, coletam lentamente a aura de seus hospedeiros e em troca proporcionam uma sensação genuína de felicidade, cuja intensidade aumenta de acordo com o quanto cada pessoa lê e compreende os ensinamentos do livro. Como Tyson se apresenta como pacifista e prega que o amor resolverá todos os conflitos, sua besta funciona menos como uma arma convencional e mais como uma estrutura sobrenatural de um culto, convertendo os leitores em seguidores cada vez mais felizes e influenciáveis. Durante o capítulo 375, Izunavi e outro guarda chegaram a especular que a aura reunida poderia alimentar algo semelhante a uma Genkidama de Dragon Ball, mas o verdadeiro destino dessa energia ainda não foi revelado. O único perigo confirmado é que o livro de Tyson contém um tabu desconhecido e quem o viola receberá uma punição severa. Uma ameaça que pode transformar toda essa felicidade aparentemente inofensiva na arma mais perigosa da sua besta. Agora, o próximo da lista é o sétimo príncipe Lúzurus, e a sua besta guardiã possui a aparência de uma centopeia gigantesca e sinistra, com dentes irregulares, enormes olhos negros, pequenas asas e uma cauda semelhante a uma pinça. Ela é do tipo conjurador e utiliza uma manipulação do tipo semi-coercivo. Ela identifica o desejo do seu alvo, materializa aquilo que ele mais quer como isca e prepara uma armadilha que ativa sua habilidade quando a vítima cede à tentação e satisfaz esse desejo. O efeito exato depois que a armadilha é ativada ainda não foi revelado, o que faz dela uma das habilidades mais discretas e potencialmente perigosas da Guerra de Sucessão. Avançando, a besta do oitavo príncipe Sale Sale possuía o formato de uma grande esfera flutuante coberta de bocas de diferentes tamanhos e pertencia à categoria de manipulação. Ela liberava continuamente uma fumaça que aumentava a simpatia das pessoas por Sale Sale. Depois de inalar uma quantidade suficiente da fumaça, a vítima passava a carregar sobre a cabeça uma pequena cópia da besta, tornando-se também um novo emissor e espalhando sua influência para outras pessoas. E é exatamente por isso que o seu potencial de propagação em massa era gigantesco e poderia transformar discursos, festas e aparições públicas em uma corrente de devoção praticamente contagiosa. Porém, Sale Sale tratava a Guerra de Sucessão com completo descaso e permanecia ocupado com festas e prazeres, sem perceber que esse comportamento
comportamento estava, ironicamente, alimentando e fortalecendo sua própria habilidade. Contudo, antes que pudesse utilizar essa rede durante o grande banquete e conquistar uma parcela maior da população, He-Han compreendeu o funcionamento da besta e com a sua habilidade criou o Predator, um organismo perfeito para devorá-la. Diante disso, sem a sua proteção, Sale foi assassinado por Yu Shou-Hi, um dos soldados do Benjamin, tornando-se um exemplo de como até uma habilidade com enorme potencial político pode ser neutralizada quando seus mecanismos são descobertos pelo inimigo. Bom, agora chegamos no nono príncipe. Hulkenberg é um caso que nós precisamos separar a besta guardiã da sua habilidade pessoal, embora as duas funcionem em conjunto. A besta possui a forma de uma enorme gárgula peluda, com um único olho, 4 narinas e grandes chifres, e é do tipo aprimorador. Ela marca com uma pena aqueles que permanecem próximos de Hulkenberg e demonstram lealdade verdadeira. Essas marcas despertam parcialmente unindo seus seguidores e ampliam o potencial de cada integrante. Diante disso, quando várias pessoas marcadas se reúnem e compartilham a mesma vontade, suas auras se combinam e produzem uma força de escala extraordinária. E é essa energia coletiva que alimenta a habilidade pessoal de Hulkenberg, The Boy Who Shoots the Arrow. Ela materializa um arco e uma flecha de aura praticamente impossíveis de bloquear. E quando a flecha atinge o inimigo, a consciência de um dos participantes marcados, escolhidos entre Hulkenberg e seus seguidores, é transferida para o corpo do alvo. Foi assim, inclusive, que Hulkenberg escapou da tentativa de assassinato de Balsamico. Naquele momento, a sua consciência foi transferida para o corpo do capitão, enquanto a alma de Balsamico permaneceu adormecida dentro dele. Hulkenberg então permitiu que o seu corpo original morresse para simular a sua eliminação e preservar sua consciência no corpo roubado. Depois, ele usou sedativos para manter Balsamico inconsciente e conservar temporariamente o seu controle. Lá no capítulo 413, nós o vimos disparar novamente a sua flecha utilizando o corpo do Balsamico, e no capítulo 417, o capitão reaparece consciente e de volta ao controle do corpo. Isso indica que a alma do Hulkenberg foi transferida novamente, mas até o capítulo 418, que é onde nós estamos, seu paradeiro ainda não foi confirmado. No fim, como sua alma permanece viva apesar da morte do seu corpo original, ele ainda não perdeu necessariamente o direito de participar da Guerra de Sucessão. Dito isso, nós vamos avançar para as gêmeas cujas habilidades funcionam em conjunto. O 10º e 11º príncipe, Kaito e Fugetsu, têm duas bestas cujas habilidades foram construídas para funcionar como um par. A besta guardiã de Fugetsu possui a habilidade Magical Worm, que cria um túnel de teletransporte entre duas portas. Fugetsu controla a passagem de ida, enquanto Kaito é responsável pela porta de retorno. Essa mecânica reproduz um jogo da infância das irmãs e materializa a dependência emocional existente entre elas. E é diante dessa dinâmica que muitos acham que ambas têm a mesma criatura. Porém, Kaito possui uma besta própria chamada Without You, cuja habilidade permanece adormecida até que uma das duas irmãs morra. Quando isso acontece, ela assume a aparência da irmã falecida e permanece ao lado da sobrevivente para protegê-la até o fim. Dito isso, no capítulo 383, Kaito é atacada pela força sobrenatural que impede os participantes da Guerra de Sucessão de abandonarem o Black Whale. E então, após a sua morte, Without You assume sua forma e retorna com Fugetsu, agindo, falando e tomando decisões como a verdadeira Kaito. Avançando, vamos falar do 12º príncipe, Momose. Sua besta guardiã possui a aparência de um hamster gigante e cartunesco, capaz de atravessar paredes e assumir o controle completo de uma pessoa por meio de uma pergunta aparentemente inocente. Ei, você está livre? Quando o alvo respondia afirmativamente, a criatura o possuía e passava a controlar as suas ações, chegando a obrigá-lo a assassinar outras pessoas. Entretanto, esse poder consumia uma quantidade enorme da aura de Momose, e depois de manipular o Sairud e provocar o massacre dos guardas no quarto do Wobble, a besta desapareceu temporariamente, deixando sua hospedeira exausta e sem proteção. A situação ficou ainda pior quando a rainha Seventh transferiu grande parte da escolta de Momose para proteger Marayam. Diante disso, aproveitando essa vulnerabilidade, Tufd, um dos próprios guardas que permaneceram no quarto, estrangulou a princesa enquanto ela dormia. Seguindo, a besta guardiã do 13º príncipe Marayam possui uma forma semelhante à de um dragão, com grandes chifres, nadadeiras da parte inferior do corpo e uma cauda pontiaguda. Inicialmente pequena, ela cresceu de maneira assustadora depois da morte de Momose e da mudança emocional dentro do quarto, embora o mangá ainda não tenha confirmado que o seu tamanho realmente varie diretamente de acordo com os sentimentos de Marayam. Enfim, sua habilidade transportou o quarto 1013 e todos que estavam dentro dele para uma dimensão separada de Nen, deixando no mundo físico apenas uma versão vazia do aposento. A parte interessante dessa habilidade é que quem permanece no espaço protegido consegue sair, mas se sair, não consegue retornar. Dessa forma, o príncipe Marayam permanece praticamente inacessível aos assassinos do Black Whale, protegido dentro de uma fortaleza dimensional, mesmo sendo apenas uma criança. Entretanto, essa defesa também impõe um risco. Como eu disse, cada aliado que abandona o espaço fica permanentemente separado do príncipe, reduzindo aos poucos a sua escolta e os seus recursos. Além disso, a gente ainda não sabe quanto tempo a besta consegue manter
ter essa dimensão, quanta aura ela consome e nem se possui alguma capacidade ofensiva além de proteger e isolar o seu hospedeiro. Bom pessoal, por fim, entre os 14 príncipes, o Wobble segue sendo o mistério mais absoluto. Ela ainda é um bebê e a sua besta guardiã nunca foi mostrada em página até o presente capítulo. O único indício real veio antes da partida do Black Whale, quando Kurapika sentiu uma aura sinistra vindo diretamente do berço dela, sem conseguir identificar a origem exata daquilo. Justamente por ter pouquíssima aura própria por ser um bebê, eu imagino que essa besta pode ser reativa por natureza, ativada somente quando o Wobble estiver em perigo real, o que explicaria o porquê, mesmo cercada de conspirações, nada visível aconteceu até agora. E pessoal, parando pra pensar aqui, pode ser, no fim, que o maior trunfo de um bebê nessa guerra seja exatamente parecer indefeso demais pra qualquer um se preocupar em atacar. Dito isso, agora vocês entendem todas as 14 bestas guardiões de cada príncipe. Bom, agora eu quero saber de vocês. Qual besta você acha mais útil pra essa guerra em específico? E quem é que vai sair vencedor? Deixa aí a sua opinião e suas teorias, porque eu quero muito ler. No fim, se você chegou até aqui, eu só te peço duas coisas. Deixa o like e se inscreve no canal. E caso você queira entender um pouco mais como que o Chrollo pode acabar roubando a habilidade do Tsuredenish, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.